Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 2 da nossa apostila de Geografia. Bom, turma, aí no capítulo 2, né, vocês estão vendo aí nas páginas 12 e 13, nós vamos estudar um pouquinho dos africanos, né, povos que vieram para o nosso país na condição de escravos, foram de uma forma muito desumana, eles viveram no nosso país e contribuíram para a formação da nossa cultura no período em que foram escravizados aqui, porque trouxeram também a sua cultura africana. E eles saíram, né, de diversos países do continente africano. E um dado muito relevante nesse caso aqui é que o Brasil, de todos os países da América Latina, o Brasil foi o país que mais escravo teve e que durante mais tempo permaneceu com esse processo escravocrata. Bom, turma, então, como eu falei para vocês, né, eles vieram na condição de escravos, não vieram por livre e espontânea vontade, através do tráfico negreiro, ou seja, tinham, e dentro deste processo aí de trazer os escravos da África para o Brasil, eles eram como um negócio, porque eles eram um negócio, né? Porque eles chegavam aqui, eles eram comercializados no mercado de escravos como se fosse um produto na feira. Bom, gente, aí vocês estão vendo aí nesse slide, né, um pouquinho da cultura africana. Como eu falei, nós ainda temos, né, pessoas que tem essa inserção da cultura africana dentro da sua vida diária, né? São realmente influências da cultura brasileira que foram somatizadas não só aos africanos, mas por todos os povos que passaram por aqui, bem como os colonizadores, os imigrantes, os indígenas. Bom, dando continuidade aí, né? É aquilo que eu falei com vocês, que durou 3 séculos, mais precisamente foram 380 anos, tá? De escravidão no Brasil até a assinatura da Lei Áurea, quando por fim esse regime escravocrata chegou ao seu final, né? E esse slide cita aí também um fator muito importante, gente, que é o fator do quilombo. O quilombo era uma espécie de refúgio para esses escravos dentro da mata fechada. Então era um lugar onde eles podiam ficar e estar enquanto refúgio para fugir daquela condição de escravo na qual eles se encontravam. Bom, turma, dando continuidade aqui, é, nós vamos falar um pouquinho desses quilombolas, dessas comunidades quilombolas. Lembra que eu falei que o quilombo ele era um espaço, um reduto de refúgio para os escravos? Então, essas comunidades quilombolas, elas persistem ainda com aqueles que são descendentes de escravos no nosso país. Então, os escravos, é lógico, já não estão mais entre nós, mas os seus descendentes estão preservando aí um pouco dessa cultura quilombola tão comum durante o período da escravidão. Bom, gente, agora vamos falar dos afrodescendentes. Os afrodescendentes, gente, são aquelas pessoas que vivem hoje dentro do nosso país e que têm ali na sua vivência, na sua prática cotidiana, herança africana, tá? Não só no território, mas no caso da religião, no caso da alimentação, no caso até do próprio vestuário, a questão das cores, dos orixás. Então, estes afrodescendentes são pessoas
que permaneceram no nosso país, que permanecem no nosso país, né, vivendo conosco, só que trazendo de uma forma muito forte a cultura africana. Bom, aqui está falando um pouquinho, né, das danças, das músicas dos africanos, que era hoje aí está numa roda comum de música, mas essas danças da cultura africana, elas eram muito comuns porque era uma maneira que os escravos tinham lá dentro daquele período colonial, daquele período de senzala, era uma maneira que eles tinham até mesmo de tentar esquecer um pouco de todo aquele processo doloroso ao qual eles estavam inseridos, que é justamente o processo de escravidão. Bom, gente, e aqui no final, né, nós vimos aí a influência de danças envolvendo o carnaval, aí nesse caso, tá? Que é o maracatu, e aqui alguns alimentos típicos da influência da cultura africana. São tanto a dança como esse tipo de alimentação que nós estamos vendo aí, né, acarajé, vatapá, são de origem africana, tem a influência africana na sua produção. E isto mostra para nós de uma forma clara a influência africana convivendo em meio à nossa realidade. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo no coração de cada um e até a próxima aula.